Olá, gente, bom dia. Sou o Rogério, tudo bem? Que legal. Como é que chama isso aqui, hein? Um barril? Primeira vez que eu vou pregar em cima de um barril, pastor. Bacana. Que legal ver esses jovens aqui. Estive com eles lá no acampamento, foi show de bola. A galera tá aí? Cadê a galera? Uau, que legal. Vocês vão vê-los aqui no final, tá? Todo mundo aqui. Que bênção. Tenho certeza que Deus está marcando a geração muito aí, os desdobramentos aí de tudo isso. Legal, gente. Nós estamos começando uma nova série. Pode colocar, por favor, aí nossa apresentação aí. Isso. Plenitude de vida. Olha que nome, olha que proposta. Nós temos uma vida plena, uma vida cheia, uma vida completa, uma vida perfeita. Ok? Plenitude de vida fala sobre isso. E nós escolhemos um livro na Bíblia, né? uma carta paulina, que ele escreveu aos irmãos de Efésios, né? Lá de Éfeso, para falar sobre isso. Alguém já leu a carta de Efésios inteira aí? Levanta a mão aí. Olha só, que coisa linda. Então, eu desafio vocês nos próximos domingos, nas próximas semanas, a ler esse livro, a estudar essa carta. Nós vamos estar juntos aqui no domingo falando e ensinando sobre ela, mas busquem também conhecê-la melhor, tá bom? Quem já leu Atos vai lembrar que essa igreja ela é mencionada lá no capítulo 19. Quando Paulo e os seus amigos, seus irmãos, estão lá evangelizando em Éfeso. E o que acontece lá? Acontece um tumulto. Por quê? Porque o cristianismo estava entrando com muita força naquela cultura. Estava penetrando com muita força naquela região, naquela cidade. E aí, aquela cidade, nós vamos até ver aqui depois, aquela cidade era um centro pagão de adoração a vários deuses, inclusive uma delas, né, que era Ártemis, em grego, ou Diana para os romanos, que era a deusa da caça, e era um dos maiores templos da época. Eu até trouxe umas fotos aqui, mas para vocês entenderem que ali existia todo um comércio religioso em torno dessa peregrinação. Várias pessoas de outras localidades iam até Éfeso para adorar essa deusa Ártemis. Nós vemos isso hoje em alguns locais. Comércio em torno disso. Quando o evangelho chegou naquela cultura e começou a levar a verdade, a revelação da palavra, aquele comércio começou a afundar mais sentido. E aí começou a diminuir a frequência dos peregrinos e o comércio começou a declinar. E aí então o presidente do sindicato lá, o Demétrio, o vermelho lá, o que ele fez? Ele organizou toda a galera para fazer uma rebelião contra Paulo e os cristãos. E aí então, está lá em Atos 19, depois vocês entendem melhor isso daí. Mas só para vocês perceberem a força de Éfeso, não sei se vai dar para ver aí, mas ela fica bem aqui, olha. Era a capital da Ásia Menor da época, tá? Éfeso estava entre as 5 maiores cidades do Império Romano daquele tempo. Era uma potência de cidade, tá? Com mais de 250 mil habitantes. Isso, para aquela época, era demais. Para a gente ter uma base de comparação, Roma tinha uma população prevista de 1 milhão e pouquinho. Então, ela era realmente muito importante, porque ela estava aqui bem na passagem do comércio entre o Oriente Médio, a Ásia e a Europa, né? Então, por muitos séculos ela foi relevante. Ela tinha um teatro público aqui, olha, isso aqui é uma foto atual, tá? 25 mil pessoas no teatro de Éfeso. 10% da população cabia no teatro aqui.
E ele era bem concorrido aqui na época. Dá para você ver a grandeza aqui dessa cidade. Olha aqui o templo de Ártemis, ó. 127 colunas com 20 centímetros, aliás, 20 metros de altura. Era um grande templo. Isso aqui é uma reconstituição, claro, né? É só um desenho. Esse templo foi destruído, não existe mais, mas ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tá? Então era muito forte isso daí. E eles também eram fortes na cultura, ó, na literatura, ó. A biblioteca de Celsus, ela continha 12.000 pergaminhos. Isso para a época ela rivalizava com a biblioteca de Alexandria, né? Uma das grandes da época, talvez a maior. Então isso daqui foi restaurado na década de 60, levando em consideração a arquitetura da época, tá? Então, e é uma cidade que ela passou por várias guerras, teve também grandes terremotos, enfim, e hoje ela está na Turquia e deve ser inclusive uma grande pedida para nós fazermos uma viagem cultural aí, ok? Muito bem, agora nós vamos então para o texto. Nós vamos ver por que Efésios foi escolhido por nós, né, para nos trazer a plenitude de vida. Vamos abrir no capítulo 2, projetado aqui. Por que nós vamos começar no 2, né? Porque nós vamos ver a proposta do 2 e depois nós vamos entender no 1 o caminho para chegar lá. Então, olha só, capítulo 2 de Efésios, o que Paulo escreve? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então o capítulo 2 começa destacando a doença da humanidade. A doença da humanidade é esta: todos estão mortos em suas transgressões e pecados. É importante que a gente reforce isso, saliente isso, porque se nós não identificarmos uma doença, nós não vamos procurar um médico. Ok? É assim que funciona. Só procura um médico quando começa a doer, e aí aparecem os sintomas, aí você fala, uau, eu tenho alguma coisa que eu preciso ser tratado. O problema é que a maioria da humanidade que está longe de Deus não acha que está doente. Esse é o grande problema. Por não fazerem um diagnóstico preciso, não procuram um médico. Por não procurarem um médico, estão sem o remédio. Por estarem sem o remédio, não tem a cura. Por isso continuam na doença. E aí é que entra o nosso papel aqui. Ok? Então, toda a humanidade morta e perdida nas suas transgressões e pecados, todos costumam viver, né, essas pessoas que estão sem Deus, conforme a ordem deste mundo, conforme o espírito da desobediência. Isso começou lá com Adão e Eva e foi levado através das gerações por toda a humanidade, porque este foi o pecado de Adão e Eva: querer viver sem Deus, em desobediência ao propósito de Deus. E isso vem carregando a humanidade até hoje. Como é que a gente contextualiza para os nossos dias? Todos os seres humanos que querem viver sem Deus no centro das suas vidas, que querem colocar outra coisa no lugar de Deus, que querem se colocar no lugar de Deus e achar que Ele mesmo pode assumir o papel da sua vida, está em rebelião. Porque o projeto de Deus é que Ele, o nosso Criador,
comande o universo e todas as nossas vidas com amor e graça. Então todo mundo que está fora desse projeto está em rebelião. Muito bem, o texto continua. Olha só, na mesma medida que o texto mostra a doença, ele também mostra a cura. Todavia, graças a Deus pelos todavias da vida, né? Porque são vírgulas, são pausas na nossa aflição, né? Então todo mundo perdido, todo mundo caminhando para o abismo, todo mundo em pecado, todo mundo merecendo a ira de Deus. Todavia, entretanto, né? No entanto, mas, né? Existe uma solução. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida. Então, se no versículo 1 a 3 nós estávamos mortos, a partir do 4 nós temos vida, juntamente com Cristo. Quando ainda vocês são salvos. Gente, se você tivesse com uma grande enfermidade na sua família, a sua filha a ponto de morrer, o seu pai no leito de morte, a sua esposa desenganada, ou você mesmo em estado terminal, e alguém dissesse para você assim: eu tenho um remédio, quanto você pagaria? Quanto você pagaria para tirar a sua filha ou seu filho da morte, desenganado? Um remédio, uma dose única. Quanto você pagaria? Você teria coragem de vender o seu carro? Teria? Não teria? Deixaria seu filho morrer para ficar com o carro? Teria ou não teria? Teria! Claro, você venderia o seu carro, você venderia a sua casa, você venderia tudo. Você fala: a minha vida eu reconstruo, mas a vida do meu filho, eu não tenho outra chance, é essa. E Deus faz isso conosco, olha só. Ele, rico em misericórdia, nos dá vida porque estávamos caminhando para a morte. E aqui ele fala o preço. Olha o preço da cura e do remédio. De graça. Não precisa pagar nada. Deus já pagou por nós. O remédio já está pago. É só pegar e tomar a dose única. É este remédio da humanidade que muitos estão, como eu vou dizer? Fugiu a palavra? Ignorando, né? Enfim, muito bem, o texto continua. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Esse é o projeto para a humanidade. Além de Deus nos curar, além dele nos livrar do abismo eterno, da morte eterna, ele não nos dá apenas o remédio e a cura, ele nos muda de patamar. Ele nos projeta para as regiões celestiais. Olha o que está escrito aqui, olha. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Para nós é que nós não só sentemos, sejamos com a vida poderosa. Isso. Tá. Entendeu? Amanhã vai ter um acidente do meu lado, vai acontecer uma outra situação. Aí, como é que eu faço com tudo isso? Eu não estou nas regiões celestiais. Isso daqui é uma chamada para uma mudança de cosmovisão. É você trocar o óculos que você enxerga a sua vida.
tirar os óculos que você enxerga terreno, como todo mundo enxerga, colocar um óculos espiritual e trazer os valores do reino de Deus para a sua vida. E os valores do reino de Deus são espirituais. Os valores do reino de Deus fazem com que você não olhe para a situação como todo mundo vê. Vai acontecer situações na sua vida como acontecem em todos os outros. Porém, você não vai se desesperar com uma notícia ruim como os outros se desesperam. Porque você sabe que você foi projetado para um lugar celestial, e isso te dá uma paz tão grande, de saber que você está com Cristo, reinando com Ele, e o reino de Deus está na sua vida, e esses valores são fortes em você, que você não se desespera. Você não se afunda com os outros. Você não perde os seus valores, você não negocia os seus valores, porque você sabe que o reino de Deus está na tua vida, e você é agora um ser espiritual. O Espírito Santo de Deus habita em nós, e Ele muda toda a nossa cosmovisão. Nós vamos ver mais para frente como é que é isso. E a sequência, essa daqui, olha. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. O que esse texto está dizendo? Que nós não somos salvos pelas nossas obras. Não. Nada que você faça te projete para essa vida plena e eterna com Deus. Isso já foi feito por Cristo. Então nada que você faça, seja de boas obras, seja de rituais religiosos, seja de boas práticas, nada disso te habilita. Esse não é o nosso passaporte. Não é. O nosso passaporte é Jesus Cristo. Mas porque Ele nos alcançou, as boas obras nos seguem. Então percebam que eu não faço boas obras para agradar a Deus, mas porque Ele me alcançou e eu quero viver esta vida, por gratidão, as boas obras serão resultado da minha vida cristã, e não a causa. As boas obras não são a causa da minha salvação, mas o resultado da minha salvação. Nós precisamos entender isso, porque senão a gente vive uma vida no legalismo. O legalismo nos ensina o que eu posso fazer para alcançar Deus. E o Evangelho nos mostra que Deus já nos alcançou, por isso eu vou viver uma vida que o agrada. É diferente. Muito bem, agora nós vamos ver tudo isso lá para o capítulo 1, porque ele começa a carta dando todas as coordenadas para nós chegarmos nesse ponto aqui do capítulo 2. Volta um pouquinho aí no capítulo 1 na sua Bíblia, e ele vai dar 3 pontos cruciais para a gente entender isso. Os versículos 4, 5 e 6, Paulo vai dizer que a chave dessa plena vida, em primeiro lugar, é o Pai nos elegendo. Olha que coisa, vamos entender isso aqui. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade,
para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Que texto, gente! Que texto! Olha que coisa linda! Então nele nós vemos que o Pai, antes mesmo do homem cair, antes mesmo do homem falhar, Deus já sabia de tudo, a sua onisciência, a sua presciência. Ele já sabia que ele precisaria enviar o seu filho, precisaria dar este remédio. Então ele já nos elegeu, a igreja do Senhor já estava escolhida e eleita antes da criação. Para quê? Para sermos adotados como filhos. Então, olha que tremendo, Deus não quer uma relação conosco de senhor e escravo, de rei e súditos, ainda que ele seja tudo isso. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso rei, e é uma bênção ser escravo e súdito desse Deus tão amoroso. Mas ele vai além. Ele quer nos colocar na família dele. Eu estava ontem conversando com uma pessoa e ela foi fazer um intercâmbio, né, há uns anos atrás, e um amigo dela também foi, um vizinho e tal. E o vizinho caiu numa casa assim, onde a família era podre de rica, lá nos Estados Unidos. Viveu lá numa mansão lá, ficou lá, e a família abraçou esse rapaz de uma tal forma, e aí começou a levá-lo, né, em todas as visitas, em todas as saídas, em todas as festas, e apresentava ele como um filho. Esse aqui é meu filho, esse é meu filho, Deus nos deu um novo filho, é o filho brasileiro. E ele então se sentiu muito acolhido lá, e eles estão investindo na vida dele. Ganhou uma bolsa agora, numa universidade, está lá estudando lá, jogando futebol, né? E a família está investindo pesado nele. E ele falou para ela, ele falou: eu ganhei uma outra família, eu fui adotado, né? Ele tirou uma sorte grande, né? Que ele foi acolhido, recebido, né, com muito carinho, numa família de posses que deu todas as condições para ele estar lá crescendo. Agora eu te pergunto, gente, a gente para pensar que Deus nos recebeu na família dele? A gente tem noção de que nós somos agora filhos de Deus? A gente sabe exatamente o que é ser adotado pelo dono do universo. Não é por uma família rica nos Estados Unidos. Nós fomos adotados, enxertados, acolhidos pelo dono de todas as coisas. E se nós sabemos o que é isso, que agora estamos numa família poderosa de Deus, nas regiões celestiais, Deus nos acolheu como filhos, por que nós vivemos muitas vezes uma vida miserável? Achando que ninguém gosta de mim, dando tanta importância para a opinião dos outros. Eu não vou sair hoje porque eu não tenho uma roupa legal. Não ficou bom o meu cabelo, então eu não vou nessa festa, porque as pessoas vão tirar sarro de mim. Eu não estou me sentindo bem naquela classe, porque eu não tenho amigos lá, as pessoas não gostam de mim. O meu trabalho está muito difícil, o ambiente é muito hostil, muito predador, e eu não estou sentindo confortável, então por isso eu vou recuar, eu vou pedir demissão, eu não aguento mais. E a gente vai colocando vários cenários na nossa vida, e a gente vai se encolhendo, a gente vai diminuindo, nossa autoestima vai caindo, e a gente vai se achando pequeno, fraco, miserável, coitado de mim, Senhor, nada bom me acontece. E a gente esquece que é filho de Deus, cara. Nós estamos numa
família de Deus. Ele nos chama para sentar à mesa com Ele. Não é para comer as migalhas, não. É para sentar e comer do banquete. Ele nos chama para participar de tudo que Ele faz. Ele nos leva para um outro patamar. Então nós precisamos entender que nós somos amados e acolhidos por Deus, e as coisas circunstanciais da vida não podem tirar a nossa identidade. Nada que aconteça nos faz perdermos esta herança na família de Deus. Nada. Romanos fala sobre isso. O que vai me separar do amor de Deus? O que? Alguma coisa pode me tirar desta família, deste banquete? Será que o diabo pode fazer isso? Será que os demônios? Será que a macumba? Será que as maldições hereditárias? Meu pai deixou uma palavra de maldição e eu não vou conseguir me libertar dela nunca mais, porque é praga de mãe, sabe como é que é? E nós ficamos tão presos, sabe, em folclores, em coisas culturais, e perdemos o poder que é o Evangelho. Deus é muito maior que isso, meu querido. Não importa quem disse para você que você não é ninguém. Isso é uma mentira, porque Deus disse que você é filho dele. E essa identidade ninguém te toma. Tome posse disso. Todos os dias, acorde, trabalhe, vá dormir, vá estudar, no ônibus, saiba disso, eu sou filho de Deus. Eu tenho a presença dele na minha vida. E não importa o que as pessoas queiram fazer comigo, eu sei que eu estou na família dele. Muito bem, o Pai nos elegeu do 4 ao 6, e aí a partir do 7 o Filho nos redime. Olha que coisa linda, cara. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Versículo 9: Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Qual será o mistério da vontade de Deus? De acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, olha só o mistério, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Esse é o mistério revelado de Deus, que toda a humanidade, toda a criação, não só os homens, toda a criação de Deus, vá se submeter a Cristo, e em Cristo tudo seja convertido. Essa conversão, essa rendição a Cristo, esse é o propósito de Deus. Que a humanidade caída entenda que Jesus é a solução e que todos se rendam a Ele. Com a humanidade se rendendo a Ele, como diz Romanos, que a criação aguarda e geme, a expectativa dos filhos de Deus serem revelados. Quando os filhos de Deus são revelados e entendem esta verdade, toda a criação é redimida em Cristo Jesus. Esse é o propósito de Deus, a redenção total em Cristo. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Olha o 12, a fim de que, olha a finalidade de tudo isso, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, ou seja, os que primeiro se converteram, sejamos para o louvor da sua glória. O final lá do texto do Pai nos elegendo é para que a glória, a gloriosa graça de Deus apareça. E agora na redenção, tudo
tudo isso vai acontecer, nós sendo escolhidos e predestinados, e a igreja do Senhor sendo separada, não é para você se achar que é melhor que os outros. Não é para a igreja sair por aí com um ar de superioridade, achando que só ele, só nós, só a igreja tem a verdade, e que eu não preciso ouvir mais ninguém, que eu não preciso dialogar com a cultura, que eu não preciso conversar com as pessoas, que eu não preciso ter uma empatia e me colocar no lugar do outro. Por que aquela pessoa é espírita? Por que aquela pessoa é católica? Por que aquela pessoa faz as suas preces como faz? Por que aquela pessoa é mística? Por que aquela pessoa medita e pensa nos elementos da natureza para purificar o seu ambiente? Por quê? A gente precisa entender isso, gente. Nós não podemos ser seres superiores e arrogantes de achar que nós não temos que aprender nada com ninguém e que todo mundo tem que aprender conosco. O dia que a igreja entender que ela precisa dialogar, ter empatia, ter compaixão com as pessoas, se colocar no lugar do outro, amar aquelas pessoas. Nós vemos às vezes manifestações de fé muito mais forte por aí fora do que dentro da igreja. Então, nós não podemos ter essa prepotência de achar que só nós somos os donos da verdade e não temos que ouvir ninguém. Então, por isso, nós somos escolhidos e predestinados para que sejamos o louvor da glória de Deus na terra. E o que é isso? Como é que eu manifesto o louvor da glória de Deus na minha vida? Sabe como? Quando você anda, trabalha, passeia e vive, e as pessoas olham para você e dizem assim: glória a Deus pela vida dessa pessoa. Quando você está no seu trabalho, ajudando os seus colegas, eles talvez não falarão glória a Deus, porque essa é uma linguagem nossa, mas eles dirão assim: puxa, como é bom quando o Décio está aqui, como é bom quando o Ulisses está aqui, como é bom quando o Reginaldo está no nosso departamento. Nossa, eu sinto uma paz tão grande, sabe? Em vez de haver confusão, sabe, uma cooperação, as pessoas se entendem melhor, nós estamos alcançando objetivos maiores, nós estamos conseguindo ver as coisas de uma forma diferente. Quando você está na comunidade, alcançando as pessoas com os valores cristãos, então, poxa, o que eu posso fazer aqui para o meu bairro? O que eu posso fazer para a minha comunidade? Será que essas crianças estão precisando de um reforço escolar? Então nós vamos ali ajudá-los, nós vamos nos organizar como igreja, nós vamos ajudar com refeição, nós vamos apoiar com questões profissionais. O que eu posso fazer? Quando nós vivemos assim, e os incrédulos, as pessoas que não conhecem a Deus, olham para esse grupo, dizem assim: esses caras estão fazendo a diferença. Esses caras aqui, quando chegaram aqui, essa igreja batista, quando chegou aqui dentro do horto, esse condomínio nunca mais foi o mesmo. Citados. Essas pessoas estão olhando para os perdidos. Essa igreja está sempre aberta para as pessoas que precisam. Quando nós vivemos assim, e as pessoas percebem em nós algo diferente, nós vivemos para a glória de Deus, para o louvor da sua glória. Ok? O texto continua, então, após nós entendermos a eleição do Pai e a remissão do Filho, nós somos selados pelo Espírito. Laís trouxe esse texto aqui, Olha que coisa linda. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, qual é o momento que você é selado com o Espírito Santo da promessa? No momento em que você ouve e crê na palavra da verdade. Eu
Você não precisa de ter uma experiência depois diferente, buscar um outro batismo. O Espírito Santo de Deus entra como um selo na tua vida quando você ouve e crê a palavra da verdade. E o que é este selo do Espírito Santo? O selo servia naquela época para marcar o gado, para marcar o escravo. Até hoje há essa prática de você marcar o gado. Aquilo é propriedade de alguém. Claro que a palavra de Deus não está nos comparando com gado nem com escravo, mas está reforçando que nós temos um dono, que nós somos de alguém. E para que todo mundo saiba quem é o nosso dono, quem é o nosso Senhor, nós recebemos um selo, nós recebemos uma marca, e este selo é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Este Espírito da verdade, o Espírito da revelação, o Espírito da profecia, o Espírito do poder de Deus, é este Espírito que Deus compartilha conosco. Ele nos comunica parte da sua glória, parte do seu poder, parte das suas virtudes, através deste Espírito que está dentro de nós. Isso é uma força poderosa que nós temos. Isso é uma força que nos leva, que nos levanta, que nos impulsiona a cada dia. O Espírito Santo de Deus nos fortalece, nos anima, nos encoraja, nos dá visão, nos dá força, nos dá ânimo. Amém? É isso que é o Espírito Santo de Deus, é este selo de qual promessa? A promessa é a garantia da nossa herança. Essa palavra garantia aí, ela do original é como se fosse um anel de noivado. Nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a noiva de Cristo. Cristo é o noivo da igreja, e um dia nós estaremos celebrando esse casamento para toda a eternidade, num grande banquete espiritual. A palavra de Deus nos traz essa metáfora. Então o Espírito Santo de Deus é esta aliança, até que nós estejamos participando deste casamento, deste matrimônio, nós estamos selados, nós estamos penhorados, como diz na Almeida. Essa é a garantia que esse casamento vai acontecer, e nenhuma das partes vai romper. Talvez um ou outro se perca pelo caminho, mas que a igreja do Senhor se casará com o seu noivo, isto vai acontecer. Amém. Eu tenho certeza disso. Pode ter uma ovelha desgarrada para ir, outra para lá, mas que esse casamento vai acontecer, ele vai, porque é a palavra de Deus, e tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer. Amém. Então esse casamento é certo, e se você quiser se você quiser estar neste matrimônio, você tem que estar com esse anel. O penhor, a garantia da sua herança é o Espírito Santo de Deus, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para que tudo isso? Para o louvor da sua glória. Os 3 trechos acabam assim: para o louvor da sua glória. Nós somos eleitos em Deus para glorificar, mencionando-os em minhas orações. Olha que interessante que Paulo vê aqui na igreja de Éfeso. Ele vê uma igreja que tem fé, mas não é uma fé na fé. Não é uma fé simplesmente de boca. Esta fé projeta neles o amor que eles demonstram para com todos. Isso daqui é exatamente o que Tiago falou lá, né? Olha, se você tiver fé sem obras, a sua fé é morta. E Paulo está falando a mesma coisa. A sua fé tem que ser exemplificada, revelada no amor que você tem pelas pessoas.
Então não adianta eu dizer, não, eu creio em Deus, eu creio na palavra, é tudo muito lindo. Os dogmas da igreja, olha só a teologia sistemática, nossa, como eu amo estudar tudo isso. O meu entendimento, eu creio que Deus foi o Criador do universo, isso tudo é muito lindo. Mas se você não exercitar o amor com o seu próximo, tudo isso é vazio. Essa fé se perde. Essa fé não tem sentido se você é uma pessoa cheia de convicções sem a prática do Evangelho. O Evangelho é uma verdade que é para ser vivida, crida e vivida. É exatamente isso que Paulo está falando. E quando eu vi tudo isso em vocês, eu fui orar. Mas os caras já estavam tão fortalecidos aí com as virtudes e os valores, né? Ele foi dar graças a Deus e foi mencioná-los nas suas orações. O que será que Paulo pediu? Ele faz 3 pedidos para Deus. Imaginem vocês, presta atenção aqui em mim. Depois vocês veem o texto, vocês estão curiosos, né? Todo mundo querendo saber o que Paulo pediu. Imagine, eu estava até lembrando de uma historinha, né? Aquela piadinha do gênio da lâmpada, né? Essa história é do Aladim, não? É do Aladim, né? Então, muito bem. E aí tem uma historinha, né? Uma piada que os 3 funcionários saíram para almoçar. O chefe e os 2 funcionários da repartição. Encontraram o gênio da lâmpada. Esfregaram, o gênio saiu, falou, olha, eu só posso conceder 3 pedidos. Como vocês estão em 3, um para cada um. E aí então o primeiro funcionário afoito, né? Falou, eu quero ir para o Havaí, uma ilha, sabe, paradisíaca, mar calminho, aquela piscina. Como é que é aquela música? Piscininha, amor? Essa daí, né? Aquela piscininha, tal, aquele negócio todo. E, olha, eu quero também muita comida, bebida, provisão para muitos anos. Aí o gênio, o cara foi. Aí o segundo funcionário, eu quero ser um cara poderoso em Nova York, Wall Street, quero ser um cara dos negócios, business, tal, sucesso total, eu quero arrebentar, ter muita grana. E aí, beleza? O gênio mandou o cara. Aí chegou a vez de quem? Do chefe. O chefe falou assim, eu quero que esses 2 vagabundos voltem para a repartição em 1 hora, que vai começar o serviço. E eles deixaram coisa para fazer. Então, resumo da história. Sempre deixem o chefe falar primeiro. Esse é o resumo da história. Primeiro motivo que Paulo ora. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Uau! Olha que coisa tremenda e poderosa. Paulo então ora para que, além da fé que eles têm e do amor com os irmãos, que eles também tenham um espírito de sabedoria e de revelação. Este espírito é que vai dar discernimento para tomar as decisões certas na vida. Tem muita gente com falta desse espírito de sabedoria. E dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, toma decisões erradas na vida. Porque não consultam a Deus, não consultam ao Espírito da revelação e da sabedoria. Fazem tudo de forma afoita, sem buscar a direção de Deus. E colocam os pés pelas mãos em várias situações da vida. Chega uma hora que eles estão tão amarrados com as coisas erradas, as decisões erradas que fizeram, que é difícil tirar o cara de lá. Aí eles vêm aqui se aconselhar com o pastor Edgar.
Eu preciso aqui um momento aqui com o pastor, que precisa dar uma solução para a minha vida. Mas o cara tomou atitudes erradas 40 anos. E aí, em uma conversa de 30 minutos, o Edgar tem que dar a solução para toda a vida dele. Se nós buscarmos esse espírito de sabedoria e de revelação, nós não passaremos por isso. Segundo pedido, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Quando nós entendemos a esperança que nós temos e a herança que nós temos, nós não ficamos preocupados com o coronavírus, por exemplo. Que isso é tão pequeno. Mas e se eu morrer? Eu vou para a glória. É isso aqui, olha. É a esperança da herança dele. Eu estou marcado para a vida eterna. Então o que Paulo falou? Se eu ficar aqui, é ganho, é lucro. Se eu for, é Cristo. Então, que diferença faz? A gente fica tão preocupado com tantas coisas, gente. Mas porque agora é o Bolsonaro que está lá, é um cristão, com arminha na mão, falando em nome de Deus e enrolado aí com outras coisas. Mas não é o Bolsonaro. Se ele sair, volta o Lula, é um presidiário, e é não sei o quê. Eu não estou dizendo para a gente ser um alienado. A gente tem que estar sim envolvido em todas as esferas da sociedade. Nós falamos sobre isso no acampamento dos jovens. Nós temos que sair da nossa bolha e realmente impactar, influenciar, se infiltrar em todas as áreas. Mas nós não podemos ficar descabelados com as coisas da vida, porque Deus está sempre no comando. A nossa esperança, que é a nossa herança, nunca vai acabar. Nós temos isso ou aquilo, ou entre um governo diferente, ou venha um vírus diferente, nada disso abala a nossa estrutura, gente. E para fechar, terceiro pedido, que é a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então, Paulo termina esse capítulo 1 com essa oração, falando que nós precisamos ter espírito de revelação. Olha só que coisa tremenda. Nós precisamos da herança e nós precisamos saber que dentro de nós, o Espírito Santo de Deus é a grande força do seu poder que opera em nós a cada dia. Com isso, a nova proposta que Efésios nos faz através de Paulo é que a gente entenda, aceite o tratamento, receba os benefícios e usufrua de uma vida plena. Vamos orar? Feche os seus olhos, fale com Deus. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós simplesmente lemos a Tua palavra e eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo de Deus falou aos nossos corações. Obrigado por deixar conosco, Senhor, para nós, verdades tão lindas, tão tremendas, tão vivas em nossa vida, Pai. Obrigado porque o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do Teu amor. E antes estávamos merecedores da ira, caminhando para o abismo, e agora nós somos pertencentes à Tua família, sentamos na mesa, comemos contigo, Pai. Que coisa é essa, Senhor? Que proposta é essa? O Senhor nos chama de filhos, nos abraça, nos ama, nos redime, nos elege, nos sela no Teu poder do Teu Espírito, Senhor. Que coisa linda, Deus, é que nós somos Teus herdeiros e que nenhuma notícia pode nos tirar a nossa paz. Obrigado, Senhor, obrigado porque somos selados em Cristo Jesus, selados no Espírito, na esperança, porque somos seres espirituais vivendo, o Senhor abriu os olhos do nosso coração para entender as Tuas verdades, Pai. Que nós possamos levar tudo isso aos nossos irmãos,
que nós possamos levar tudo isso para a nossa geração, que todos entendam esta nova proposta, que o Senhor nos dê força, ânimo e coragem, para sermos, Senhor, luz, sal, embaixadores do Teu reino nessa terra, em nome de Jesus, Senhor. Nos leva, Pai, nos leva, Senhor, a sermos, Pai, aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Pessoal, nós vamos ter um momento agora que a gente vai